Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, querido espectador, o programa Med Saúde de hoje tem o prazer de receber meu amigo Mohamed Abbas, que vai falar pra gente sobre endometriose, o que você precisa saber. O currículo do Mohamed é grande, eu vou falar só um pedacinho aqui para vocês. Professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí na área de ginecologia, coordenador de ginecologia e obstetrícia da Soban, já tem 23 anos de experiência atendendo em consultório e se especializou em endometriose. Mohamed, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Olha, o Mohamed é um grande amigo. Apesar de eu ser palmeirense e ele corintiano, nós sabemos que as bandeiras não nos definem, aqui, né? Exatamente. As bandeiras não nos definem. O que seria de um sem o outro, né? Exatamente. Mohamed está atendendo aqui ao nosso convite para falar de um assunto extremamente interessante que todas as mulheres têm interesse em saber. Então, portanto, trouxemos para você que nos prestigia com a sua audiência esse tema. E eu já saio com a primeira pergunta, Mohamed. O que é endometriose? Vamos lá. Endometriose é uma doença crônica que subentende a saída do tecido endometrial que existe dentro do útero de todas as mulheres para a cavidade abdominal e pélvica. Então todas as mulheres no útero têm uma camada que chama endométrio. Esse endométrio é o que faz com que a mulher menstrue. Então a menstruação nada mais é do que a descamação deste endométrio e ele tem que estar presente dentro do útero. Quando isso acaba saindo do útero e caindo na cavidade abdominal e pélvica, damos o nome de endometriose. Então, resumindo, endometriose é a camada interna do útero, um pedacinho dela fora do útero. Fora, exatamente. Ok. E o que causa endometriose? Qual é a causa? Na verdade, não sabemos ainda qual a causa da endometriose. Temos 5 teorias. Então, quando tem muita teoria, é porque a gente não sabe a verdade, o que acontece. Tem teoria hereditária, toxinas do ambiente, alimentar. A grande teoria que ainda explica a endometriose, que foi a primeira teoria que foi lançada, que é a teoria de Sampson, é o quê? Da mesma forma que a mulher menstrua a saída do útero para a vagina, esse sangue ele volta pelas trompas, cai dentro da cavidade pélvica abdominal, gruda ali e provoca endometriose. Entendi. Tá. Ou seja, seria, vamos dizer, uma fração disso que deveria sair para o meio externo, ele pega o caminho das trompas e acaba se semeando dentro da cavidade abdominal. Isso não explica isso daí mesmo, isso não explica tudo porque a grande maioria das mulheres, isso acontece. Uma menstruação retrógrada, vamos chamar assim. Só que não são todas as mulheres que desenvolvem endometriose. Então, algumas têm algum fator que ainda não sabemos que desenvolve endometriose e outras não. Interessante essa teoria. Quais os principais sintomas? Porque a gente ouve muito, né, Mohamed, que a endometriose judia muito da mulher, né? Causa muito sintoma. E aí eu te pergunto, para quem está nos ouvindo aqui, qual os principais sintomas da endometriose? A grande maioria das pacientes vão apresentar cólica menstrual, o que a gente chama de dismenorreia, tá? E normalmente essa cólica não é aquela cólica básica da paciente que quando começa a menstruar tem uma coliquinha, coloca uma bolsinha de água quente e a vida segue, ou toma um Buscopanzinho clássico e melhora. É aquela dor que você toma um remédio e não melhora, 4 horas depois está tomando outro, ou já está associando outro remédio, outro faz a bolsinha, não consegue a melhora da dor. Procura o hospital, tendo que fazer medicações injetáveis, então é uma dor que ela acaba evoluindo para uma dor incapacitante, por isso que judia muito das mulheres. Além disso, então não é só cólica menstrual, normalmente elas cursam também com dor na relação sexual, o que a gente chama de dispareunia, inchaço abdominal, porque como a endometriose é uma doença inflamatória e ela está presente na cavidade abdominal, ela pega todos os órgãos. Ali ela vai pegar o intestino, seja a doença no intestino ou ao lado ela causa um processo inflamatório em todo o abdômen. Então ela vai causar uma distensão abdominal, cólica menstrual, dor na relação sexual,
dor para urinar no período menstrual. Então essas são os sintomas mais característicos de uma mulher com endometriose. Sendo que aproximadamente 20% das mulheres podem ser completamente assintomáticas. Tá. No máximo vai ter uma coliquinha menstrual que ela entende que sempre foi assim. Entendo. Né? Ela começou com isso, às vezes dá uma pioradinha na dor, na cólica dela, só que ela toma o remédio e passa. Entendi. Então, 20% das pacientes podem não ter sintomas. Tá. Muitas vezes, qual é o principal sintoma? Infertilidade. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico da paciente que ela vem assintomática e ela vem com infertilidade. Ela está casada, está lá há 2 anos tentando engravidar e tem uma coliquinha, só quando você vai pesquisar, e depois nós vamos falar do diagnóstico, a gente acha endometriose. Interessante, né? Então, muitas vezes o diagnóstico não é no quadro clínico sintoma, e sim na infertilidade. Ela tenta engravidar 1, 2 anos e não consegue. Eu te pergunto, Mohamed, agora uma pergunta bem de leigo mesmo nessa área. Toda essa sintomatologia é durante o ciclo menstrual ou fora dele também? Habitualmente é durante o ciclo, só que dependendo do grau de comprometimento da endometriose, ela começa a ter dor fora do ciclo menstrual. Independente, né? Fora do ciclo menstrual. Ela não é nem pré-menstrual, porque muitas vezes ali pré-menstrual, a mulher sabe, ela começa a ter uma cólica, ela sabe quando ela vai menstruar. Sim. Né? Então ela começa a ter um pouco de dor na mama, aquele inchaçozinho, e ela sabe que vai menstruar. Só que muitas vezes ela tem dor todos os dias. Nossa, aí provavelmente essa doença já está num grau mais avançado, né, com comprometimento de alguns órgãos dentro da cavidade. Como que se diagnostica então? Como é que chegou lá uma queixa tal, falou isso aqui muito provavelmente é endometriose. Como é que você faz o diagnóstico? Como é que você bate o martelo e fala assim, olha, a senhora tem endometriose? O diagnóstico começa clínico. Tá. Então a paciente ela vem com uma tríade clássica que nós chamamos de endometriose, que você pode bater o martelo, depois você vai pedir um exame para confirmar. Tá. Mas veio com dismenorreia, dor para menstruar, dispareunia, dor na relação sexual e infertilidade, veio com esses 3 sintomas. Pode cravar que tem endometriose. Tá. Ela tem. É só você pedir o exame correto, porque aí você vai ter que mapear, e aí nós vamos comentar sobre isso, aonde esses focos endometrióticos estão comprometendo dentro da cavidade. Para você que está nos ouvindo, a tríade dispareunia, dor ao coito, dismenorreia, dor ao menstruar e infertilidade tem que chamar a atenção para a possibilidade de endometriose. Procure seu ginecologista. Isto não é normal. E aí, como o Mohamed está alertando, o diagnóstico precoce, ele facilita muito a condução dali em diante, né, Mohamed? Sim. Feito o diagnóstico clínico, aí nós vamos imaginar o seguinte, que exames pedir? Aí a gente passa para os exames, lógico. A paciente está no consultório, ela vem com essa queixa, vamos examiná-la. Muitas vezes, no exame clínico, principalmente no exame de toque, você consegue sentir algumas lesões endometrióticas. Muitas vezes essa endometriose que está lá dentro da pelve, ela transpassa a vagina. Então você consegue no exame especular, onde a gente vai colher um Papa Nicolau, você vê lesões endometrióticas no exame visual no especular. Cara, que impressionante. É uma lesão, ela se apresenta muitas vezes arroxeada. Por quê? Porque é sangue. Esse tecido endometrial é a menstruação. E esse tecido endometrial que existe dentro da pelve também é a menstruação. Por isso que ela tem muita dor. Entendi. Porque ao mesmo tempo que ela menstrua para lá, ela menstrua para dentro da barriga, no foco. No foco endometriótico que ela tem, por exemplo, no intestino, na bexiga, no apêndice. Então imagina você menstruar dentro da barriga e aquele sangue não sai. Ele está dentro de uma cavidade fechada. Além do processo inflamatório que causa. Eu imagino como é que deve ser trabalhosa uma cirurgia dessa, né? Porque você mexer com tudo isso de implante, às vezes, em estruturas nobres, né? Porque você vai mexer ali, tem uma artéria ali do lado, tem uma veia, tem um nervo, né? Você precisa tomar um cuidado enorme, né? Exatamente. É uma estrutura, é uma cirurgia muito trabalhosa. Muito trabalhosa. Tá. Além do exame físico, então, que eu acabei de falar, a gente vai partir para exames radiológicos, né? Tá. São principalmente 2 exames radiológicos que a gente pede, né? Um ultrassom específico, que nós chamamos de ultrassom transvaginal de mapeamento de endometriose profunda.
Tá. Então tem esse nome grande. Por quê? Porque o ultrassom clássico que as mulheres, que as pacientes fazem, que os ginecologistas e obstetras pedem, é o ultrassom transvaginal, que ele é básico. Tá. Ele vai lá para medir o útero, olhar o ovário, medir do ovário, ponto. Ele não vai se ater a mais outras estruturas. Esse não. Esse exame é feito com um profissional capacitado para diagnóstico de endometriose. Tem que ser aquele cara que já tem uma visão voltada para isso. Aliás, existe um curso radiológico para isso, para treinar médicos capacitados para diagnóstico de endometriose. Tá. Então, ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose. Tá. Aí tanto faz, pode ser conjunto ou um independente do outro, uma ressonância com preparo intestinal para mapeamento de endometriose profunda. E essa ressonância ela é de abdômen total e pelve. Muitas vezes a gente acaba recebendo grande, né? Um diagnóstico só de uma ressonância de pelve. E a gente tem obrigatoriamente que avaliar o abdômen total. Porque pode estar em outro lugar, né? Exatamente. Fora da pelve. Exatamente. Muito bom. Existe um exame mais eficaz para diagnosticar essa doença? O que você diria? É o ultrassom, é a ressonância ou tem que ser essa casadinha porque um complementa o outro? Exatamente. A gente costuma falar que essa é a pergunta do milhão, né? É a pergunta do milhão. Aqui de vez em quando a gente surge umas perguntas do milhão e às vezes vale até mais que um milhão. Essa deve valer uns 5. Exatamente. Então o que a gente costuma falar? Peça o exame com o médico e o exame em quem você confia. Sim. Muitas vezes, direcionado, na né? cidade que você está, você tem um baita ultrassonografista capacitado para fazer diagnóstico de endometriose e você muitas vezes não tem um radiologista capacitado em ver endometriose numa ressonância. Tá. Quais os tipos de endometriose? Mas essa pergunta nós vamos esperar um pouquinho. Só um breakzinho. Não saia daí, a gente já volta com o Dr. Mohamed falando sobre endometriose, o que você precisa saber. Estamos de volta com o programa Med Saúde, recebendo o ginecologista especialista em endometriose, meu querido amigo Mohamed Abbas, que conversou conosco no primeiro bloco desse programa, várias perguntas sobre endometriose, e no final do primeiro bloco eu tinha feito uma pergunta muito legal para você. Quais são os tipos de endometriose? A endometriose ela é subdividida, ela tem algumas classificações, mas a principal seria a endometriose superficial, tá, que normalmente é difícil diagnosticá-la, porque a gente subentende que são lesões menores que 5 milímetros. Tá. E os exames radiológicos não conseguem identificar lesões menores que 5 milímetros. Seja a ressonância ou seja o ultrassom que a gente acabou de falar. E existe a endometriose profunda, que são lesões maiores que 5 milímetros. Então o termo superficial profunda se refere, na verdade, ao tamanho da lesão. Ao tamanho da lesão. Tá. E tem uma parte que seria a endometriose, que a gente já coloca a parte endometriose ovariana. Tá. Então essa ovariana é um outro tipo. É a mesma, só que a gente acaba dividindo... Específico no ovário. Específico no ovário, porque muitas dessas mulheres, o comprometimento endometriótico, ele se dá em média ali em pacientes jovens que querem filhos, 25, 27 anos. Tá. Pode ter menos, pode ser mais, mas essa é a média e as pacientes querem e desejam filhos. E o órgão reprodutor são os ovários. Entendi. E aí eu pergunto, existe uma relação entre sintoma e o fato dela ser superficial ou profunda, ou seja, o tamanho do foco endometriótico, traduzindo em miúdos, uma endometriose pequena pode dar muito sintoma? Pode. Pode. Então... E aí fica mais difícil, né, porque aí ninguém não dá para enxergar, como é que você vai tratar uma coisa que você não sabe nem onde está exatamente, e a paciente chega com sintoma? Muitas vezes a gente acaba tratando, então é o que eu costumo falar. Pensou em endometriose, trate como endometriose, mesmo que o exame não venha positivo. Porque a gente acaba deixando de tratar aquela paciente que está com muita dor porque você não achou um diagnóstico radiológico. E antes de tudo, a clínica é soberana. Né? Então a paciente está com dor, está com dispareunia,
ela tem endometriose, muitas vezes o exame, ele só não mostrou. Sim. Então a gente costuma fazer o tratamento da paciente como se ela tivesse. Certo. Endometriose superficial não quer dizer menos endometriose, profunda não quer dizer mais endometriose do ponto de vista de dor. Eu já peguei pacientes com pequenas lesões endometrióticas que a gente chama de peritônio, muito sintomáticas, e pacientes assintomáticas. Eu tive, assim, aquela coisa que você não gostaria de ter há 2 anos atrás, uma paciente que chegou para mim com um rim excluso. Ela perdeu o rim assintomática por endometriose ureteral. Aliás, foram 2 pacientes o ano retrasado. Nossa, meu... Já chegaram com hidronefrose unilateral, graças a Deus, né? Não era bilateral, então, senão ela estava dialítica, e aí já tinha, né? E aí ela estava com o rim, aí a gente acaba sempre encaminhando para o colega urologista e o nefrologista para avaliar, foi feita uma cintilografia e aí viu que ela tinha menos de 10% de função. Olha, um alerta importante para você, mulher, esse programa está sendo praticamente de utilidade pública, hein, Mohamed? Vamos aqui então, nós já vimos que temos a endometriose profunda, superficial e a ovariana que está numa outra, né, classificação, mas que faz parte daquilo tudo. E aquela pergunta de quem está nos ouvindo agora, que eu acho que essa vale uns 10 milhões. Endometriose profunda é grave? Ela é grave pelo sintoma. Tá. Vamos lembrar que endometriose é uma doença benigna. Então, endometriose, eu costumo falar para as minhas pacientes, ela tem um comportamento de câncer, mas ela não é câncer. Comportamentos que eu digo porque ela espalha pela cavidade. Sim. É por isso. Mas ela não é câncer. Então, ela é e será uma doença benigna. Com uma rara exceção em endometriose ovariana, mas assim, é aquele, sabe aquele 0,001%? É ganhar na Mega Sena da virada sozinho. Exatamente. Tá. Nós podemos ter um tumor endometriótico ovariano. Tá. Eu tive um caso na vida, eu operei um caso desse na vida. Imagina, você está com 30 anos de atividade. 25 de cirurgia endometriótica? Exato. Um então, caso na vida. Então caso, então realmente é muito raro. Muito raro. Os pacientes não precisam se preocupar, porque nós não operamos todas as pacientes endometrióticas, né? A grande maioria a gente faz tratamento clínico. Então a pergunta sempre vem, mas isso vai virar câncer? Eu vou ter um câncer? Não vai ter um câncer. Isso é uma informação muito importante. Então, se você tem endometriose, você não tem câncer. Pode se tranquilizar em relação a isso. E agora, claro, Mohamed, essa aqui então dá o Prêmio Nobel de Medicina. Endometriose tem cura? Vamos falar que algumas pacientes a gente pode falar que podem se curar. O que a gente costuma falar para o paciente? Endometriose tem tratamento. Tá. Não vamos falar em cura, porque a gente nunca pode permitir isso à paciente. A gente fala que a endometriose tem tratamento, por isso ela é uma doença crônica. Eu costumo fazer um comparativo com o hipertenso. Tá. O hipertenso, muitas vezes a gente vai perguntar para o paciente, você tem alguma doença? Ela fala, não. Você toma algum remédio? Toma para pressão. Quer dizer, é muito comum a gente ver isso, tão né? Comum na vida dela que ela já incorporou. Tão estabilizado aquela doença, mas ela é hipertensa. Ela só está estabilizada com a medicação. A endometriose é a mesma coisa. A endometriose a gente trata. A gente não vai prometer cura. O tratamento, aí tem diversas formas de tratamento. E aí, outra pergunta aqui muito interessante. Uma paciente pode desenvolver a doença muitos anos depois do primeiro ciclo menstrual? Ou seja, ela não tinha, nem pensava nisso e de repente pode desenvolver? Pode. Muitas vezes a gente pega pacientes endometrióticas, faz o diagnóstico de endometriose e depois que ela já tem até uma prole constituída, ela tem 2, 3 filhos como ela planejou na vida dela, né? A grande maioria, ela é diagnosticada endometriótica na fase que ela está tentando engravidar, sendo que a gente sabe que hoje as mulheres, por questões de trabalho, de formação, estão engravidando mais tardiamente. Sim. Né? Então você vai pegar aquela doença aos seus 25, 27, 29, 30 anos, 40 anos muitas vezes. Então você pega o quadro clínico da endometriose, a lesão endometriótica ali. Mas ela pode aparecer, eu tive uma paciente que até me chamou muita atenção no consultório, com 15 anos de idade, que eu diagnostiquei endometriose. 15 anos? Sabe aquela coisa que você fala assim, não é possível?
Você já deve ter casos assim no seu consultório. Sempre tem aquele que sai da curva completamente. 15 anos de idade, tinha 1 ano e meio que ela menstruava, com todo o quadro clínico de dor incapacitante. Ela é uma paciente virgem ainda, com 15 anos de idade, então, por exemplo, o ultrassom transvaginal a gente não pode fazer, a gente lança a mão da ressonância magnética e tinha endometriose, inclusive intestinal. 15 anos de idade. É raro. É aqueles pontos fora da curva, mas que existem, né? Fora da curva, que existe. Não é para assustar e falar, não, minha filha com 15 anos vai ter, não. É raro. Mas ela pode, o que eu quero dizer, ela pode comprometer toda a vida do menacme, que nós chamamos, que é o quê? Da primeira menstruação até a menopausa, essa fase da mulher que chama menacme. Então ela pode comprometer toda esta fase da vida da mulher. Que interessante isso, rapaz. Olha, eu estou aprendendo muito com você aqui hoje. E agora, claro, todo mundo que está nos ouvindo quer saber quais são os tipos de tratamento. Então vamos lá. O tratamento ele começa, clinicamente falando, com a mudança do estilo de vida. Então hoje é comprovado cientificamente que a paciente com endometriose ela tem que mudar estilo de vida. A velha e boa atividade física, que todos nós, em qualquer especialidade, a gente acaba recomendando, e isso faz parte também para paciente com endometriose. Dieta anti-inflamatória. Quem faz a dieta, ela melhora, mas muito, o quadro clínico de quem não faz. Tá. Dieta anti-inflamatória, eu costumo resumir em 3 coisinhas básicas que fica mais fácil, óbvio. Procure um nutricionista, procure um nutrólogo que seja capacitado a falar sobre endometriose, claro, né? Mas são 3 coisinhas que eu falo que é importante tirar da alimentação. O máximo. Não precisa tirar tudo, mas o máximo. Leite, carne vermelha e glúten. Estas 3 substâncias são muito, muito inflamatórias. Leite, carne vermelha e glúten. Tá. Glúten são muito inflamatórios. E aí naquele bate-papo de consultório, conversando com a paciente, a gente acaba falando isso, a paciente já regala os olhos e fala assim, doutor, é verdade, quando eu como churrasco a minha barriga estufa. Olha que interessante. Quando eu como uma massa, eu vou na pizzaria numa sexta-noite, eu como 2 pedaços, a minha barriga estufa. E ela estufa muitas vezes porque ela não tem uma lesão intestinal do ponto de vista de doenças inflamatórias intestinais, retocolite sedativa ou doença de Crohn, não. É porque ela tem endometriose. Olha, que interessante. E às vezes o paciente faz essa associação depois que você levantou. Olha, fala assim, a pessoa vai lembrar e falar, olha, realmente, quando eu como, né? É isso que acontece e ela não sabe o porquê. Muitas vezes elas entendem, por exemplo, que ela está comendo e que ela é alérgica, né? Porque hoje está muito em voga a alergia ao leite. Tá. E tudo tem leite. Você vai comer uma pizza, tem queijo e leite. Então elas acabam se colocando como alérgicas ao leite. E não é, né? São todas essas coisas que levam a essa alimentação inflamatória que piora o quadro clínico da endometriose. Eu costumo falar que você está jogando álcool na fogueira quando você come isso. Temos atividade física, temos orientação nutricional, o que mais de tratamento? Agora, tratamento hormonal. Teoricamente, paciente com endometriose, ela não deve menstruar. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta para você, mas essa pergunta, como a gente está terminando esse programa, o Mohamed, claro, não vou deixar ele embora agora, ele vai ficar para a gente gravar um segundo programa, então eu já te convido para você não esquecer que nós vamos continuar falando sobre endometriose no segundo programa. E o que eu vou te perguntar no segundo programa, Mohamed, é exatamente quando que a gente opera, porque depois que já tentou tudo isso e não deu certo, vai ter aquela paciente que tem que ir para a cirurgia. Exatamente. Eu conto com você no segundo programa. Te agradeço muito, Mohamed. Estamos terminando o primeiro programa, você ter vindo aqui falar de endometriose no programa Med Saúde, que realmente é uma alegria para mim. Eu que agradeço o convite. Você não pode perder o segundo programa, Canal 25 ou 525 NET, o seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.